E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Mais uma vez, um de cada lado e Jesus no meio. Para você guardar, um de cada lado e Jesus no meio. Eu quero ministrar nesta manhã sobre um tema: dádiva do Calvário. Dádiva do Calvário. Ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor material ou não. Alguém presente, oferta, mimo, brinde, etc. Calvário, outeiro ou elevação de terreno, onde se planta uma cruz, ou crucifixo, para simbolizar o local aonde Jesus foi crucificado. Bênção que só o sacrifício de Jesus trouxe para nós. Só o sacrifício de Jesus poderia trazer para nós. O relato de João, que lemos, menciona o momento em que Jesus é cravado no madeiro, num monte chamado Gólgota, ou Calvário, e de lado do nosso Senhor foram crucificados dois malfeitores, ou dois ladrões, e com aquilo Roma estava declarando que Jesus era criminoso. Ele está sendo executado ao lado de outros criminosos. Como não havia prova contra ele, crucificaram outros malfeitores, porque assim, apropriadamente daquele que o havia, estavam e não tinham tempo de distinguir o inocente do culpado. No entanto, vale lembrar que os pecados que estavam sobre ele eram o meu e o seu pecado. Ele foi executado por causa das nossas transgressões e por causa da nossa iniquidade. Entretanto, ao contrário de que muitas vezes tendemos a pensar na cruz do Calvário, não foi o lugar do marítimo de Jesus, mas o lugar da sua glorificação, o lugar da sua exaltação. Em João capítulo 17, no texto que nós lemos, está escrito assim, o versículo 1: E Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse ao Pai: é chegada a minha hora. Glorificar o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Lugar de exaltação, o lugar de milagre, aonde colocar o meu e o teu Jesus no meio, sem culpa. Ele estava se referindo à sua morte iminente, de modo que uso dizer que a cruz do Calvário é o ponto central da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus. Vou repetir: cruz do Calvário é um ponto central da vida do ministério do Senhor Jesus. E os seus mais diversos milagres, desde a transformação da água em vinho, até os mortos que ele ressuscitou,
E se fosse a cruz do Calvário, teriam desaparecido toda a história. Tudo aquilo que Jesus tem feito, ter curado, ter feito sinais, prodígios e maravilha. Porque naquele momento o povo já dizendo, desce da cruz e mostra que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Desce da cruz e prova que realmente tu és o escolhido. Se Jesus tivesse descido da cruz, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, iria por água abaixo. Mas só que Jesus, ele ficou calado na cruz, aleluia, pedindo misericórdia a Deus, pedindo graça, pedindo força, aleluia, porque aonde ele estava, ninguém poderia estar. A Bíblia, sem a mensagem da cruz, seria um maço de papel impresso sem a mensagem de esperança. Os crentes, a igreja, os cristãos sem a cruz, seria um grupo de fanáticos esperando uma ilusão de números, orador, fervoroso, sem cruz. Sem cruz não há salvação, sem cruz não há endireitamento, sem cruz não há cura, sem cruz não há renovo. Tem que ter cruz. Sem cruz não tem Calvário, sem cruz não tem Gólgota, sem cruz não tem salvação. E o que me dá esperança, o resultado de prosseguir, de confiar, de conquistar, aleluia, tudo aquilo que vem para me frustrar, me parar, me cabisbar, me colocar para trás. Mas quando eu lembro da cruz, quando eu lembro que o homem que passou pelas vias dolorosas, curando, batizando, renovando, curando o cego, pelas ruas de Jerusalém, aleluia, e quando eu lembro que depois ele vem passando com a cruz pesada no seu ombro, carregando o meu pecado, o teu pecado, as minhas transgressões, me dá esperança de permanecer de pé e dizer assim: Jesus, o mesmo Espírito que estava contigo na via dolorosa, é o mesmo Espírito que vai estar comigo 365 dias, para prosseguir, para caminhar, para me podar, para me zelar, aleluia, me coloca no teu ombro, porque eu não quero parar. Mas quando eu olho para a cruz, eu olho para o desespero de Jesus, dizendo assim: como eu venci, você também vencerá, aleluia, aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, assim como eu venci, você também vencerá. A cruz, o Calvário, foi o lugar onde o rei se fez réu, foi o lugar onde o leão se fez cordeiro. A cruz do Calvário foi o lugar onde a figueira verdadeira se fez raiz da terra seca. A cruz do Calvário, aleluia, foi o lugar, aleluia, aonde o eterno Deus se revelou a sua mais profunda humanidade. Louvado seja Deus, se fazendo-se semelhante a nós para nos pagar o preço das nossas transgressões e garantir o direito de vida eterna. Mude os olhos maiores dos pregadores da história. Um dos maiores pregadores da história dizia e repetia que Satanás não suportava olhar para a cruz do Calvário. Eita, aleluia, isso aqui me faz as lágrimas cair dentro dos meus olhos. Porque assim como Satanás não podia enxergar para a cruz, que estava o poderoso, o eterno, grande, eu imagino agora, depois que Jesus é ressuscitado, aleluia, que desce da cruz e é ressuscitado, ele colocou sobre nós a sua semelhança, o seu rosto, aleluia, e nós estamos parecendo com Cristo. Da mesma forma, Josué, que Satanás não conseguia olhar para a cruz, que tinha um homem que era fiel, que foi fiel e permanece fiel, aleluia, glória a Jesus. Eu vejo Satanás olhando para mim, para você, aleluia, não tem coragem nem de olhar para mim, para você, porque quando ele vê a imagem, a semelhança de Deus na nossa face, dizendo: nele eu não olho, não toco, não posso. Eu não posso ferir, não posso tocar sem ter permissão. Aleluia, isso é lindo demais. É só a gente olhar para o Calvário e a gente vai ver a cruz,
Jesus, os malfeitores. E quando Jesus ressuscita, aleluia, Ele ressuscita dentro de mim e de você, dizendo: vai, que eu serei contigo. Aonde tu colocares a planta do teu pé, eu serei contigo. Aonde tu colocar tuas mãos, eu serei contigo. Vai agora. E diz a Pedro que eu ressuscitei dentre os mortos. Ninguém para Jesus. Ele nasceu perfeito, andou perfeito, aleluia, glória a Deus. Expulsou demônio perfeito, fez sinais, prodígios e maravilhas perfeito, aleluia. O soldado de Roma queria prender Jesus, perfeito. Barrabás, o soldado, queria parar Jesus, mas Jesus é perfeito, aleluia. Ele nasceu perfeito, andou perfeito, foi para a cruz perfeito, ressuscitou perfeito, está entre nós perfeito, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele habita dentre nós perfeito. Não existiu e não existirá outro alguém com tanta perfeição como o nosso Deus. Não vai existir. Foi o mais perfeito, mas foi para a cruz. E quanto mais a gente que somos imperfeito, temos que olhar para a cruz. Olhar para a cruz e confiar que Jesus está cuidando de mim e de você. Por enxergar nela a sua própria derrota e a vitória da igreja. Porque Satanás pensou dessa forma. Perdeu. A igreja agora está derrotada. Nos diminuímos a frequência de mensagem do Calvário, o segredo de toda a nossa vitória. Estão no mérito que Jesus conquistou para nós em sua morte no alto do Gólgota. E eu quero falar sobre algumas dádivas que o Calvário nos trouxe. Quero começar falando que no Calvário o aguilhão do pecado foi quebrado. Guarde isso. O aguilhão do pecado foi quebrado. Vou repetir. No Calvário, o aguilhão do pecado foi quebrado, entenda-se, por aguilhão, um objeto de ponta agudo, normalmente colocado na ponta de um imã, na vara que no mundo antigo era feito de pedra ou de metal, e era utilizado para forçar os animais a permanecerem debaixo do jugo. Satanás sempre se utilizou do aguilhão do pecado para nos manter escravo e seus. Só que a cruz do Calvário é o lugar onde Jesus quebra a ponta do aguilhão do pecado e tira do diabo o poder que estava entre nós. E estava nos mantendo refém. Estávamos presos no pecado. Você e eu, nós já não somos mais escravos do pecado. Porque Jesus na cruz nos libertou. Oh glória. Jesus pegou a ponta do aguilhão e quebrou, dizendo: está pago o pecado, a dívida. Satanás pensou que a igreja ia perder. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Satanás já estava aplaudindo. Satanás já estava tomando posse. Mas nem a morte parou Jesus. Aleluia. Ninguém para Jesus. O sistema não para Jesus. Presidente não para Jesus. O mundo não para Jesus. Porque ele chega e quebra a ponta do aguilhão e dizendo: não vai ter festa. Não vai ter festa de Satanás, mas vai ter festa ao terceiro dia, porque eu vou ressuscitar, e aonde eu estiver, estarás vós também comigo no paraíso, junto com meu Pai. Aleluia. Jesus pegou a ponta do aguilhão, quebrou e disse: está pago a dívida, o pecado. Ninguém tem direito mais de acusar. Estamos livres para adorar, livres para glorificar o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Salomão diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios. E nesse mesmo texto o sábio diz: por conta disso, na verdade, não há justo sobre a terra,
Não há homem que faça que o bem e nunca peque. Quando Salomão ora inaugurando o templo em Jerusalém, segunda Crônica capítulo 6, ele diz assim: se o teu povo pecar, porque não há homem que não peque. Ou seja, todos os homens foram feitos pecadores em Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Aleluia. E o pecado, a morte. E assim a morte passou também a todos os homens. Salmo 51. O salmista diz: eis que iniquidades fui gerado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 23. Paulo diz: todos os homens foram encerrados debaixo da desobediência. Então preste atenção: não importa quão nobre e justo pensamos, se em Cristo estamos debaixo do aguilhão do pecado, mas na cruz do Calvário, quando Ele recebe sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 está escrito: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, aleluia, moído por nossas iniquidades. Então Ele se colocou em nosso lugar para morrer por nós, e por conta disso que Ele tem o poder para anular a força do pecado de sobre as nossas vidas. Vou repetir: no Calvário o aguilhão do pecado foi quebrado. Aleluia. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de quem? Do homem? E o sangue de quem? Do Senhor. E o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Estamos limpos, salvo. Se a trombeta tocar agora, eu sou o primeiro a subir. Cadê o segundo e o terceiro que está me ouvindo nesta manhã de glória? Recebe esta palavra, porque nós não vamos nos preparar, nós já estamos prontos para ouvir o barulho da trombeta soar em nossos ouvidos. Aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. O seu noivo já está pronto, adornada, com veste limpa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 6, versículo 14 está escrito: o apóstolo Paulo vai dizer: porque o pecado não tem domínio sobre vós, por enquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tudo, eu falei, tudo se fez novo na nossa vida. Não tem como ninguém se queixar. Jesus não disse para você que é lindo, que é magrinha. Jesus disse: todos, o pecado da humanidade foi pago no Calvário. Aleluia. Deus, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Deixa eu repetir. Quem é liberto só bebe se quiser, só fuma se quiser, só se prostitui se quiser. Porque quem habita na vida do homem agora é o Espírito Santo de Deus. Na convenção do Calvário, no chamado para aceitar Jesus, que quando a gente colocou o joelho sobre o altar e confessou os nossos pecados, o Espírito Santo entrou em nossas vidas, extraiu tudo aquilo que não agradara mais a Deus. O pecado, a prostituição. Quem roubava não rouba mais. Quem se prostitui não se prostitui mais. Quem fumava não fuma mais. Quem bebia não bebe mais. E o Espírito Santo foi extraindo como uma agulha, como uma seringa, arrancando o pecado e nos fazendo nova criatura.
criatura. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Estamos vivos. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Porque ele não consegue enxergar. Ele, assim como ele não conseguia olhar para a cruz do Calvário, ele não consegue também nem olhar nem para mim, para você. Eu range os dentes de raiva. Pelo fato dele ranger os dentes, ele é especialista. Mas tem um doutor que é mais um mestre, um juiz, um advogado, aleluia, que ele é doutorado nessa especialidade de desfazer toda a armadilha de Satanás. Que quando Satanás arranja os dentes, ele foi bem fato em dizer: eu vou matar, roubar e destruir. Pelo fato dele tentar, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Há muitas casas que ele colocou luto, mas não consegue. Há muitas casas que ele colocou lágrimas, mas não consegue. Porque quando se levanta é para cair. Porque Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não vai acontecer se Deus não permitir. E o resultado de nós estamos aqui é porque o diabo bateu na nossa porta, mas não entrou. Feriu, mas não matou. Na casa não teve luto, não teve choro. E é por isso que nós estamos aqui adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque ele tentou, mas não conseguiu. Quando Moisés resgatou o povo do Egito, Deus disse: Moisés, à meia-noite passarei com morte, com sangue no Egito. Pega um cordeiro novo, virgem, assa, e coloca nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, que é onde o espírito da morte passar, mas não vai entrar. É como está escrito que o sangue do cordeiro nos purificou. A morte tentou, mas não entrou. Não conseguiu entrar. Porque do lado de fora tem o cordeiro, que estava representando que do lado de dentro tinha um cordeiro. Deixa eu repetir para você guardar. Nos umbrais da porta da tua casa tem a marca do sangue, identificando que do lado de dentro tem o cordeiro. A morte passa, mas não entra. No Egito a morte entrou e matou. Na porta dos hebreus a morte passou, mas não entrou. Teve choro no Egito, mas na casa dos hebreus não teve choro. No Egito teve lamentação, mas na casa do hebreu teve festa. No Egito teve luto, mas na casa dos hebreus teve batismo com o Espírito Santo e vida longa, vida eterna. Deixa eu repetir aqui uma palavra para você guardar no seu coração. Não tenha medo, porque nos umbrais da tua porta tem a marca do cordeiro que foi moído na cruz do Calvário. A morte vai tentar, mas não vai entrar. Aleluia. A enfermidade vai entrar, mas não vai te matar. Porque do lado de fora tem a marca do cordeiro, que está identificando que do lado de dentro da casa tem o cordeiro, que é poderoso, que é fiel, que está vivo. Aleluia. Tentaram matar, mas não conseguiu. Jesus, ninguém consegue parar Jesus. Quando você diz que não pode vencer o pecado, você está dizendo que o pecado é mais poderoso do que a sua vida, ou do que a vida que Jesus está cuidando do sacrifício. E o sacrifício de Jesus anula o poder do pecado. O sacrifício anula todo o poder do pecado. O sacrifício de Jesus anula o poder do pecado e te dá a experiência de perdão, remissão e nova vida para a glória de Deus. No Calvário, a ira de Deus foi aplacada. No Calvário. Quando você ouvir a ira de Deus, não pense na ira de Deus como a ira humana. Escuta isso. A ira de Deus não é igual à ira do homem. A ira de Deus não é igual à ira humana. Quando o homem se ira, ele ira com vingança. Mas a ira de Deus aqui, a ira humana é possessiva e vingativa e descontrolada. A ira de Deus, ela é a reação da sua santidade ao pecado da humanidade. Coisa linda. Porque Deus não trabalha com vingança. Deus olhou para baixo, pedindo força, respirou e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz.
A ira de Deus foi desta forma, pedindo ao Pai que tivesse misericórdia. Não pediu: Pai, manda fogo e mata todos eles que estão aqui. Olha o que eles fizeram comigo, me colocaram aqui na cruz, pediram a libertação de Barrabás, agora estou preso, mata todos. Não, Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Aleluia. Naum capítulo 1, versículo 6 diz que se ele se irá, os montes se aplainam e as rochas desofem, as rochas se derretem. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 6. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da humanidade. Ou seja, quando a humanidade pecou, ele já se tornou passiva da ira divina na sua reação. Não da santidade de Deus com juízo sobre o seu pecado. O Calvário, aonde Jesus se torna o para-raio da humanidade. A cruz, o Calvário, é o lugar que se torna o para-choque da humanidade. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus se torna o centro do mundo e atrai sobre si toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Tudo que eu e você sofreria por causa das nossas transgressões, Jesus atraiu sobre si. E profetiza Isaías, diz que ele foi reputado por ferido de Deus e humilhado. Em Isaías capítulo 53, versículo 11 está escrito: todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o infamar, fazendo-o sofrer. Por quê? Vírgula. Porque lá estava a manifestação da ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 9 está escrito: logo mais agora, justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos na sua ira futura. O Calvário foi o lugar onde Jesus se colocou diante de Deus, dizendo: todo castigo que de Josué, todo castigo que para Ana, todo castigo de Antônio, todo castigo de Josué, todo castigo que era para Erivaldo, todo castigo que era para mim, direcionado à humanidade, eu recebo sobre mim. E os livros da pena para dar o direito de vida eterna. Tudo que estava contra mim e contra você, Jesus abraçou e pegou e disse: é meu. A vida que está sobre ele pertence a mim. E hoje vou detonar Satanás e provar que eu posso trazê-lo, meu povo, pegar minha ovelha, zelar, cuidar, tratar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: chama Jesus de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Pedro pregava a sua primeira mensagem pentecostal, Atos capítulo 2, versículo 23, Pedro diz assim: Cristo, Jesus, foi entregue por conselho e paciência. Oh, glória a Jesus. É o mesmo termo de presciência. Pedro nos dá a entender que se em algum momento da eternidade a Trindade conversa entre conselho, oh glória, entra um bom senso, se conversam, ou você acha que foi por acaso a vinda de Jesus? Preste atenção nessa mensagem agora. Enquanto o pecado estava na terra, o céu estava em um conselho dizendo um ao outro: quem a gente envia sobre a terra para resgatar o pecado da humanidade? Suponhamos que está aqui eu, Josué, o Evervaldo, e nós estamos aqui entrando num bom senso. Quem será o enviado do povo para resgatar o pecado, para pagar o preço? Quem? E a gente sentamos, conversamos e tomamos a decisão de dizer: Jesus. Ele vai descer no ventre de uma mulher virgem, vai gerar de uma mulher virgem e vai pagar a dívida que está sobre os ombros da humanidade. Que é isso? Foi antes da criação do homem, ou seja, Deus criou o homem perfeito,
Mas quando Deus criou o homem perfeito, Ele já sabia que havia de pecar. E antes de criar o homem perfeito, e antes do homem pecar, Deus já havia providenciado o vinha de recuperação e de restauração. A tua e a minha salvação estava já planejada nos planos de Deus. Aleluia. Este dia já estava marcado aqui nesta hora, que nós estaremos vivos. Deus sabia, aleluia. Louvado seja Deus. A tua salvação já estava planejada antes de você nascer. Se eu estivesse aqui agora no ambiente pentecostal, dizia, olha para o teu irmão e diz para ele, a tua salvação já estava planejada antes mesmo de você nascer, aleluia. Mas se tiver alguém do teu lado aí, diz para ele, a tua salvação já estava planejada antes de você nascer. Já estava no céu registrado o teu nascimento, o teu RG, a tua data, já estava tudo certinho. Antes de você nascer, Jesus já te conhecia. Antes de você nascer, Jesus já sabia o teu nome, o teu endereço, a tua casa. Jesus já sabia quantos fios do cabelo você ia ter, a tua altura, o teu físico. Jesus já sabia de tudo. Antes de você nascer, Jesus já tinha te planejado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu repetir para você entender. Antes de Adão pecar, antes de Adão ser criado, Erivaldo, portanto, muito antes de você nascer, Deus já havia desenhado a salvação para nós. E por isso que nós estamos aqui. Sabe por que você está aí me ouvindo agora? Não era para você estar vivo, mas você está. Não era para você estar de pé, mas você está. A Covid veio, passou, e você está de pé. As afrontas veio, a calúnia veio, e você está de pé. Porque houve um planejamento no céu, aleluia. Enquanto a humanidade pecava, os céus estavam em um planejamento. Quem iria vir para ressuscitar o povo, aleluia. Quem iria, porque só uma pessoa para aguentar 420 chicotadas, uma coroa de espinho na cabeça, um prego cravado na sua mão direita, outro na esquerda e nos seus pés, prendendo a sua respiração. Não é um homem qualquer. Porque se eu levei um acidente, cometi um acidente, perdi 2 falanges do dedinho, e estou com 2 dedos atrofiados. Meu irmão, o que doeu foi mesmo que ter colocado uma mão dentro de uma fornalha. Agora imagina Jesus, o que ele passou. Isso aqui eu aguentei. Foi o mínimo dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos que Jesus enfrentou. Mas ele sabia que eu ia ter esse acidente. Ele sabia de tudo. Porque nada foge e sai dos planos e do projeto de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, está escrito assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, formando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de cruz. A cruz do Calvário é o lugar onde o aguilhão do pecado foi quebrado. O aguilhão foi quebrado e nós temos vida eterna. Se a trombeta tocar agora, nós vamos subir para o céu. E lá nós vamos dizer todos juntos em uma só voz e declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós iremos ceiar com o Senhor nos ares, no céu, aonde vai ter uma mesa posta.
E nós vamos ser regidos pelo Cordeiro Imaculado. Meu irmão, minha irmã, descansa o teu coração. Porque aquele que está na luz ele está, teremos uma comunhão uns com os outros. Não tem mais como ser culpado de nada mais. Porque Jesus já pagou o preço, estava na cruz. Ele foi em nosso lugar, nos deu vida e vida em abundância. O diabo não vai te acusar, ainda que ele venha tentar, ainda que ele venha mentir, porque ele é o pai da mentira. Venha acusar, venha dizer o que não é, que venha cometer o que não aconteceu, porque ele é especialista em mentira. Mas nós temos um doutor que é especialista em verdade, porque ele é a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só vai para o Pai quem encontra Jesus de verdade, quem aceita Jesus de verdade, quem tem uma vida de verdade, quem tem uma vida transformada em Cristo. Não adianta servir dois senhores, não, tem que ser um só. E nesta manhã eu estou pregando para uma geração que está servindo um só Deus, um só Senhor. E Ele está dizendo: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Edificarei essa pedra e a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Não há ninguém que possa parar o Calvário. Não há ninguém que possa parar Jesus. Aleluia. Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, tinha dois homens. E na mesma hora, mesmo na cruz do Calvário, Jesus ainda pregou. Aleluia. Pregou para o ladrão dizendo: Pai, aleluia, eu sei que verdadeiramente Tu és o Cristo, eu sei que Tu és o Filho de Deus, aleluia. Oh, glória. Eu acho lindo como é que Deus trabalha. Quando Deus leva a gente para um lugar que a gente não quer ir, Deus nos leva com um propósito. E a gente fica perguntando: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu parei aqui? Sou fiel, pago meu dízimo, dou a minha oferta e estou aqui agora nesse lugar. É um propósito. Deus, estou passando por isso. A porta se fechou há muito tempo que eu estou sofrendo. É um propósito. Jó perdeu casa, perdeu filho, perdeu gado, perdeu tudo. Mas a mão de Deus continuou no mesmo lugar. E eu não sei o que você tem perdido, mas a mão de Deus está no mesmo lugar. Ah, pregador, estou decepcionado, mas a mão de Deus está no mesmo lugar. A porta se fechou, perdi o emprego. A mão de Deus continua no mesmo lugar. Quando a mão de Deus continua no mesmo lugar, Deus está dizendo: eu vou te dar o dobro que você perdeu. A Bíblia diz que Deus cercou Jó. Deus cercou. O diabo tentou, mas não conseguiu. Só que ele disse: eu vou abrir a cerca e vou permitir que você entre. Porque Jó significa árvore, ou uma árvore no meio do arvoredo. Então, a Bíblia diz que foi cercado. Então, toda árvore tem que ser cercada, cuidada, para ninguém entrar, um animal, maltratar. Então, Jó foi cercado. E o diabo foi. E Deus disse: eu vou abrir a cerca e você vai entrar, mas não vai matar. Vou permitir, mas não vai tirar a vida dele. E deixa eu me perguntar aqui uma coisa a você. Tantas das coisas Deus permitiu na tua vida, mas o diabo até agora não te matou e não vai te matar. Porque Deus te cercou. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. O Calvário, a morte de Cristo, veio para nos dar vida, para que eu e você prosseguisse, para que eu e você alcançasse a vida eterna. O Calvário é onde o Satanás não conseguia enxergar Jesus. Deixa conjecturar aqui. Satanás viu Jesus percorrendo pela via dolorosa e aplaudia Jesus de perto, achando que Jesus ia perder. Deitam Jesus, abrem os seus braços e colocam o primeiro prego. Acho que ele não era um prego. Meu Jesus. E colocou na mão direita, outro na mão esquerda, Jesus deitado, colocou os seus pés. Levantaram Jesus. Quando levantou o seu corpo, foi para frente.
a ponto de ficar sem ar. E ele respirou um pouco para voltar para trás, soltou e voltou para o mesmo lugar que estava. E Satanás aplaudindo a história de Jesus. Só que Jesus já tinha prometido que ele ia ser pego, que ia ter um traidor, que ia ter um beijo. E ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Fique em paz, eu vou voltar. E Satanás aplaudindo. E Satanás feliz com a derrota de Jesus. Só que, quando ele brada no céu dizendo: Pai, por que me desamparaste? A ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. O último brado do cordeiro fez com que a terra se abrisse, o dia escurecesse. Um brado de um leão na cruz, um brado de um cordeiro, fez a humanidade vencida, fez uma ponta do aguilhão ser quebrado, um brado do cordeiro. Um brado do cordeiro fez você passar por tantas das coisas, e Satanás aplaudindo, achando que você ia fracassar, que você estava perdido, que não tinha mais esperança, que não tinha mais solução. Satanás até te chamou de fracassa, de fracassada, de fracassado, de perdedor, de perdedora. Mas olha você aí, de posse de vitória, porque o cordeiro bradou, e quando ele brada, nada fica do mesmo jeito. Nesta manhã Deus está dizendo: eu tenho uma estratégia para esse problema, eu tenho uma solução para esta causa. Aquilo que está embaixo eu coloco em cima. E sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu posso reverter a página da tua história. Uma página que era de fracasso, eu posso virar uma página de vitória. E nesta manhã Jesus está dizendo: eu mudo a página da tua história hoje. Estou escrevendo uma nova história para a tua casa, uma nova história para a tua vida, uma nova história para o teu filho, uma nova história para a tua filha, uma nova história para o teu trabalho, uma nova história para o teu lar, uma nova história para o teu ministério. Eu tenho uma nova história para a tua vida. Tu não ficarás no mesmo lugar e não permanecerá para sempre, porque eu sou vitória na tua vida, eu sou vitória no teu trabalho, eu sou vitória aonde você estiver, eu estou contigo para te dar vitória. Ele pode, mas eu não posso. Aonde está a primeira vida para Jesus? Você que ouviu esta mensagem agora e foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, coloca aí: eu quero aceitar Jesus. Escreva aí: eu quero aceitar Jesus. Escreve: eu quero me reconciliar agora. Eu quero essa dádiva. Eu quero preencher o vazio da minha alma. Eu quero voltar a sorrir de verdade. Eu quero voltar a cantar, eu quero voltar a reger, eu quero voltar a mestrar. Eu quero voltar para o departamento, eu quero voltar para um lugar de onde não deveria ter saído. Escreve aí: eu quero voltar a fazer tudo novo. Escreve aí. Vamos ouvir o Josué louvar o Senhor mais uma vez. Enquanto não tem mais. Mas só ali mesmo, já foi. Eu espero você. Eu estou te esperando agora para vir aceitar Jesus. Para dar um passo para Jesus. Para firmar os planos de Deus aqui na terra. Porque Deus tem coisas novas para você. E a gente às vezes não acredita. Pelo fato de demorar tanto.
pelo fato da gente não ver logo, e a gente vai querendo se estacionar, e a gente vai querer parar, vai querer retroceder. Só que no tempo do Senhor, no tempo certo, na hora certa, Deus tem coisas novas para mim e para você. Não vai ficar do mesmo jeito que está. Você não vai permanecer como está. Não adianta o inimigo atrapalhar, tentar impedir os planos. Porque há um cordeiro, há uma promessa para a tua vida. O diabo até tenta, mas não vai conseguir. É só a gente olhar para o cordeiro, olhar para o Gólgota. E nós vamos ver que ele venceu. O que ele enfrentou. O que ele carregou. Não foi fácil para o meu Jesus. E nós um dia fomos gratos a ele. E essa gratidão é que eu estou aqui nesta tarde. Nesta manhã. Eu estou aqui agora. Dando o melhor para ele. E você que está me ouvindo. Como é que você está sendo grato com isso? Com a dádiva do cordeiro? Como? Eu quero que você abra o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa Jesus preencher o vazio da tua alma. Deixa Jesus fazer o melhor na tua vida. Deixa Jesus fazer o melhor na tua casa. Vem para Jesus, porque Jesus está de braços abertos. Quando ele foi para o Gólgota, foi de braços abertos. E esse mesmo abraço de misericórdia está pronto para te abraçar nesta manhã. Vem para Jesus. E você vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vem para Jesus. Se reconcilia hoje para Cristo. Se reconcilia hoje para o Mestre Jesus. Vem. Vamos ouvir o Josué louvar o Senhor. E nós vamos te esperar.